Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast O Mundo a Seus Pés, um programa semanal da secção internacional do Expresso. Eu sou o Hélder Gomes, estamos a gravar sexta-feira, 8 de agosto, no final de uma semana em que o STF, o Supremo Tribunal Federal do Brasil, decretou a prisão domiciliária de Jair Bolsonaro. O relator do caso, o juiz Alexandre de Moraes, justificou a decisão com a violação das medidas cautelares que tinham sido impostas ao antigo presidente brasileiro no âmbito do processo que investiga a tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro de 2023. Ora, a prisão domiciliária de Bolsonaro desencadeou, ou então intensificou, uma tempestade político-diplomática, desde protestos fervorosos de bolsonaristas até uma escalada nas tensões comerciais com os Estados Unidos após a intervenção direta de Donald Trump, que acusa o STF de perseguição política. Ora, para nos guiar por este labirinto de poder, polarização e diplomacia, é nosso convidado Koichi Osamura, politólogo e investigador na Universidade de Viena, e a edição técnica deste episódio é do João Martins. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Bem-vindo, Koichi Osamura. Obrigado por ter aceitado o convite para estar presente nesta edição do Mundo a Seus Pés. É um repetente, já cá veio para nos falar de uma outra latitude. Neste episódio vamos concentrar-nos no Brasil. A prisão domiciliária de Bolsonaro, já o dissemos, foi justificada com o incumprimento de medidas cautelares, designadamente a utilização de redes sociais através de terceiros. Como é que avalia a solidez jurídica desta decisão e as suas implicações na independência do Poder Judicial brasileiro? Bem, primeiramente gostaria de agradecer o convite e poder retornar ao podcast. E, bem, é importante esclarecer que o ex-presidente Bolsonaro ele está sendo julgado por uma série de crimes, dentre os quais a tentativa de golpe de Estado. Então, o primeiro foi adotado o recurso da tornozeleira eletrônica, agora em meados do mês de julho. A pulseira eletrónica, para quem não... Porque em Portugal... perdão, isso. Não tem mal, é só mesmo para esclarecer. O que não faz muito sentido, porque na verdade aquilo é colocado no tornozelo, portanto a designação brasileira fará mais sentido do que pulseira eletrónica, só para tornar as coisas mais compreensíveis para quem nos escuta e fala o português europeu. Desculpa, obrigado pelo esclarecimento. Sim. Então, na verdade, essa medida foi adotada depois que uma integrante desse núcleo bolsonarista, que é a deputada Carla Zambelli, ela fugiu do Brasil e recentemente ela inclusive foi presa no mês passado, agora em Roma, na Itália. Então, por conta disso, o governo, mas o Poder Judiciário do Brasil, ele viu um risco sério, né, do ex-presidente Bolsonaro fugir, então essa medida cautelar ela foi tomada. A questão do impedimento ao acesso a redes sociais foi justamente para evitar qualquer tipo de que ele pudesse instigar os seus seguidores a tomar alguma medida violenta, tal como aconteceu logo após o resultado das eleições de 2022. Então, foi uma forma de poder manter esses ânimos dos seguidores do ex-presidente Bolsonaro de uma forma mais contida. Eu, sinceramente, acredito, todo esse processo ele está sendo tomado de forma a seguir a legislação brasileira, todo o Código Penal brasileiro está sendo seguido de forma correta. Houve, sim, um pequeno excesso dentre essas medidas cautelares, que foi a proibição do ex-presidente Bolsonaro poder participar de lives em redes sociais, né? Então, digamos, por exemplo, que vocês do Expresso estão entrevistando o ex-presidente de uma forma, por exemplo, para passar no programa de televisão, né? Embora, né, não tenha, mas fosse, né, no poderia ser programa uma de televisão, plataforma por exemplo. vídeo, por exemplo, sim.
Isso, exato. E aí, se essa entrevista ela fosse ao mesmo tempo transmitida por meio de redes sociais, o ex-presidente estaria cometendo um crime e, assim, no caso, violando essas medidas cautelares e isso foi uma medida que foi tida como excessiva. Então, logo posteriormente, ela foi revogada, né, mas de toda forma o ex-presidente ele veio fazer esses tipos de incitações um pouco mais violentas, acaloradas, e foi o que o levou a ser preso assim de forma domiciliar, né? Mas neste momento temos o STF sob fogo, onde cada movimento judicial é escrutinado como uma potencial arma política, isto naturalmente do campo bolsonarista. Há aqui acusações de um certo ativismo judicial e depois há as reações dos bolsonaristas que têm sido marcadas por manifestações de apoio a Bolsonaro, críticas ao STF, com alguns também a classificarem a decisão como, lá está, a perseguição política. Como é que interpreta o impacto destas reações e de que forma é que elas podem polarizar politicamente ainda mais o Brasil? Nós temos relato também desta semana em que estamos a gravar de um motim no Congresso, um bloqueio de 37 horas. Como é que isto pode ter impacto e agravar a polarização que já se sente do ponto de vista político e até social no Brasil? Eu, como politólogo, cientista político, né, eu sinceramente acho que faz parte do jogo essa polarização, né? Então, na verdade, cabe às próprias instituições elas se manterem de forma equilibrada para não permitir que esse discurso de perseguição política venha tomar corpo. Então, assim, conforme falei anteriormente, o respeito aos direitos dos investigados e réus, dando então todas as ferramentas que eles tenham, né, como direito para poder ter um julgamento justo e, no caso, né, caso venham a ser condenados, que eles possam cumprir a pena de forma correta, sem nenhum tipo de exagero, eles são necessários para mostrar tanto ao público interno, o público doméstico, quanto também ao público externo, que as instituições no Brasil elas funcionam de maneira correta e de forma principalmente independente. Houve, de fato, essa semana que estamos gravando digamos, essa paralisação por parte dos políticos, deputados e senadores do bloco bolsonarista, onde eles decidiram assim, não votar nenhum tipo de medida que estivesse sob discussão no Congresso, mas eu sinceramente não sei dizer até que ponto isso se torna efetivo, uma vez que nas próprias redes sociais já está tendo um movimento por parte seja de apoiadores de esquerda, mas também de apoiadores da própria direita, em verem que os seus próprios políticos eles estão bloqueando esse processo de negociação, de criação de novas leis. E, então, estão atrapalhando o processo legislativo brasileiro no momento. Isso pode também ter consequências nos próximos meses. Temos eleições presidenciais no próximo ano, já lá iremos. Mas antes, a intervenção de Donald Trump, que anunciou tarifas de 50% sobre produtos brasileiros, com alguns produtos que não entram aqui nesta taxação, associando estas tarifas diretamente ao que considera ser uma caça às bruxas contra Bolsonaro. Como é que avalia esta ingerência de Trump na política interna brasileira e que precedentes históricos encontra para este tipo de ação? Começando pela última pergunta, os Estados Unidos, na verdade, eles possuem um vasto histórico de interferência política e econômica no mundo afora, né? Então, seja por meio do patrocínio de tomadas de poder, dando início a ditaduras, o que foi ou o que a gente viu acontecendo na América Latina, por né, várias décadas, mas também de formas mais sutis. Então, um exemplo dessas formas mais sutis seria o que aconteceu durante o governo Obama, em que foi descoberto um grave esquema de espionagem contra a então presidente Dilma Rousseff, do Brasil. Então, de toda forma, eu acredito que essa caça às bruxas nada mais é do que uma grande ignorância em relação às questões domésticas que cada país possui. Então, no caso do Brasil, esses três poderes, né, então o executivo, o legislativo e o judiciário, eles são independentes e eles possuem um certo equilíbrio que consegue se manter mesmo durante períodos turbulentos. Então, embora os ministros da Suprema Corte, né, os juízes, eles sejam indicados pelos presidentes, mas eles são completamente independentes. Então, na verdade, é comum ver esses ministros votando de forma contrária ao que o presidente que os indicou
preferiria. Né? O que é diferente do que acontece nos Estados Unidos, por exemplo, onde um ministro da Suprema Corte, um juiz da Suprema Corte, ele é basicamente certo que ele vai votar exatamente da forma como o presidente que o indicou. É uma correta transmissão de quem o indicou. Exato. Então não existe essa independência no caso dos Estados Unidos, né? Então, de toda forma, voltando para a primeira parte, eu acredito que essas tarifas, assim, falando num linguajar mais popular, elas nada mais passam do que uma aposta num cassino que o Trump possui, né? Então é uma forma de um blefe para poder tentar ganhar esse jogo. Na verdade, quando ele apresentou essas tarifas, então foi uma lista de produtos, cerca de 4 mil produtos, né, que o Brasil exporta para os Estados Unidos, e que logo essa lista veio, toda essa superioridade que o Trump ele aparentava transmitir, ela veio à tona no sentido, foi desmascarada porque uma série, o próprio mercado doméstico americano viu que ele poderia entrar em uma grave crise. Então, um grande exemplo foi a indústria aérea, né? Então, o Brasil possui a Embraer, né? A empresa de aviação, e ela é responsável por praticamente grande parte de toda a frota doméstica dos Estados Unidos. Então, você imagina os Estados Unidos, um país continental, que depende muito da aviação civil, e ficar sem esses aviões da Embraer, que ela possui um nicho bastante específico, seria basicamente quebrar o mercado americano. Então, o presidente Trump, logo ele teve de reverter, ele cortou cerca de 700 itens que realmente afetariam a indústria americana. E esta ingerência de Trump, de que forma é que tem sido vista pelos brasileiros? Porque, para todos os efeitos, com uma ligação emocional a Trump e Bolsonaro, ou com um completo afastamento relativamente a essa proximidade, não deixa de ser portanto, um líder político de um país, mesmo com os precedentes históricos de que falou há pouco, a ingerir, a interferir diretamente na política não só económica, mas também judicial de um outro país. De que forma é que os brasileiros têm entendido esta ingerência? O Brasil está vendo uma grande a polarização se acentuando também nesse aspecto da interferência dos Estados Unidos. De um lado, estamos vendo o pessoal, esse corpo mais estável dentro mais radical dentro do bolsonarismo, pedindo uma interferência americana, pedindo, né, tem gente até pedindo interferência, assim, de fato, né, interferência militar, intervenção militar americana no Brasil para poder depor os ministros do Supremo Tribunal Federal, mas o campo mais democrático do país, e aí eu estou colocando seja pessoas que são mais aliadas à esquerda ou ao centro, ou mesmo dentro da direita, que estão vendo essa ingerência como algo prejudicial ao país. Então, estamos vendo um certo isolamento por parte do campo bolsonarista, de forma ainda mais expressiva, por ter essa ingerência do presidente Trump em questões domésticas do Brasil. Entretanto, temos também em campo 2 filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos a fazer lobby para que não apenas o pai não enfrente as consequências de 2023, do que aconteceu em 2023, e também o Flávio Bolsonaro, internamente, no fundo, do ponto de vista mais doméstico, a agir como ali tropa de proteção do pai Jair Bolsonaro. Há também a imposição de sanções contra o juiz Alexandre de Moraes pelos Estados Unidos, um passo algo invulgar. De que forma é que esta medida pode afetar a credibilidade do STF mas sobretudo as relações bilaterais entre Brasília e Washington?
Bem, primeiro é importante relembrar que a Lei Magnitsky, ela foi criada para punir pessoas que cometem graves violações de direitos humanos. Isso. E depois essa lei ela foi ampliada para punir também pessoas envolvidas em graves esquemas de corrupção. Mas nós vemos que há uma grande inversão dos propósitos, né, onde essa lei ela se tornou uma arma política para punir os rivais políticos de Trump. Então, temos inúmeros casos de corrosão das instituições democráticas realizados por líderes de direita, né, que, pelo fato de serem ideologicamente próximos ao presidente Trump, eles não sofrem retaliação alguma. Então, na verdade, eu não tenho nenhum problema em afirmar que essa própria ferramenta da lei Magnitsky, ela está perdendo seu propósito. Está a ser usada à la carte, não é? Exato. Né? E claro, a lei Magnitsky, por si só, ela é uma medida extrema, podemos dizer, mas os Estados Unidos, eles vieram tomando uma série de medidas para sancionar também os rivais políticos, seja do país como um todo, ou especificamente do presidente Trump. Então, tivemos recentemente juízes do Tribunal Penal Internacional que foram sancionados também pelos Estados Unidos por estarem julgando os crimes de guerra cometidos pelo primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Então, nós vemos que tal como você disse, né, está sendo usado à la carte justamente como uma arma política, e ela deixa de ser uma arma, digamos, ou jurídica ou criminal. Né? Voltando à credibilidade do Supremo Tribunal Federal, ela de fato está seguindo esse mesmo padrão que ocorre com outras instituições no Brasil. Essa credibilidade está então cada vez mais polarizada. Se por um lado os apoiadores do Trump e do próprio Bolsonaro, lógico, eles veem o Supremo como uma instituição autoritária, ela ao mesmo tempo ela serve de refúgio para o bloco democrático tanto do Brasil, mas também do mundo inteiro, como uma instituição sólida, séria, e que ela se mantém acima de tudo independente. Né? Então, embora haja essa pressão, tanto externa quanto interna, ela se mantém firme para poder julgar os crimes que ocorreram de forma correta. O governo de Lula da Silva prometeu retaliar com base na lei da reciprocidade económica, mas quais são as opções reais do Brasil para responder a estas tarifas sem agravar ainda mais a relação comercial com os Estados Unidos? Isto porque, naturalmente, há uma dependência muito grande do Brasil de mercados como o mercado dos Estados Unidos e, portanto, Lula conseguirá encontrar um equilíbrio entre firmeza e pragmatismo? Sim, essa lei de reciprocidade econômica ela foi aprovada agora em abril de 2025 e, na verdade, ela abre um leque de oportunidades que o Brasil ele passa a ter para poder responder eventuais ameaças à soberania econômica do país. Então, essas retaliações elas não precisam ser necessariamente na forma de tarifas, tal como o presidente Trump sancionou recentemente ao Brasil e também outros países, né, mundo afora, mas um dos modelos que está sendo levado em consideração no momento é a quebra de patentes de remédios. Uhum. E também o não pagamento de royalties. Né? Então, isso permitiria que as fábricas, as indústrias brasileiras dessa área farmacêutica, elas viessem a produzir certos medicamentos que são absurdamente caros e passem a oferecer esses medicamentos de forma, assim, com um preço bastante agradável, podemos dizer, ou até mesmo de forma gratuita por meio do Sistema Único de Saúde, que é o sistema de saúde universal que o Brasil possui. Então, essa seria uma forma de retaliar o governo brasileiro e mostrar, por exemplo, para a indústria farmacêutica, que nós sabemos que é muito poderosa nos Estados Unidos, mostrar que, bem, esse tipo de medida que o seu governo está fazendo vai prejudicar vocês de uma forma bastante firme. Então, é um dos modelos que o Brasil está, no momento, avaliando. Outra forma de retaliação seria, por exemplo, fortalecer o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, criando-se canais de importação e exportação que eles venham a, por exemplo, fazer os pagamentos de forma independente ao dólar. Então, seja exclusivamente via euro ou usando qualquer outro tipo de moeda que venha a ser acordado, mas isso acaba por minar esse domínio que os Estados Unidos possuem em relação à economia global.
Em paralelo, o Brasil acionou a Organização Mundial do Comércio, a OMC, para contestar estas tarifas, o chamado tarifaço, argumentando que as tarifas violam cláusulas como a da nação mais favorecida. Ora, tendo em conta que o sistema de resolução de disputas da OMC está paralisado desde 2019, que impacto real pode esta ação no Brasil acionar a OMC, que impacto real pode ter e como é que o Brasil pode usar para reforçar a sua posição diplomática? Sim, eu acredito que, tal como você perguntou, a OMC ela está nesse momento, digamos, congelada, né? Ela não consegue se organizar de forma consistente porque ela depende do consenso de todos os seus países. Então, Fica qualquer coisa que venha arbitrar, não é? Exatamente. Então, eu acho que essa proposta de levar essa questão do tarifaço à OMC, ela é apenas digamos assim, uma arma retórica para poder mostrar que o Brasil está colocando essa questão em todos os campos possíveis para mostrar que o que os Estados Unidos estão fazendo não passa de uma arbitrariedade, né? Então, vai ser pelo campo diplomático, via as instituições supranacionais, então, seja via OMC, seja via outras instituições, mas também no campo, assim, indireto, podemos dizer assim, tal como eu falei agora há pouco, por meio de uma negociação exclusiva, seja com a União Europeia, ou, por exemplo, em relação aos BRICS também. Então, é o tipo de atitude que o Brasil pode tomar de uma forma assim, de atacar diversas frentes ao mesmo tempo e mostrar aos Estados Unidos que esse tipo de política, esse tipo de estratégia que os Estados Unidos estão tomando, elas têm um limite e o Brasil está disposto a encarar esse limite. Precisamente, ir a todas as frentes, incluindo, como acabou de dizer também, no âmbito dos BRICS, o presidente Lula da Silva planeia discutir estas tarifas americanas com o primeiro-ministro indiano e também manifestou interesse em conversar com o presidente chinês, isto no âmbito dos BRICS. Há potencial de coordenação entre Brasil, Índia e China para contrabalançar as pressões económicas dos Estados Unidos? Ou seja, esta iniciativa de Lula parece tentar articular parece ter o objetivo de tentar articular uma resposta conjunta com outros membros dos BRICS, como a Índia e a China, mas é também na tentativa de arranjar aqui uma frente unida contra as políticas protecionistas de Trump. Mas também é preciso ter em conta as tensões geopolíticas entre a China e a Índia, também os diferentes interesses económicos de cada país do bloco, e portanto podem os BRICS emergir como uma força coesa capaz de desafiar as tarifas americanas, ou estas divergências internas limitarão o seu impacto? Eu acho que esse contato ele é muito válido. Então, ele enfatiza a necessidade de uma estabilidade que ela não seja mais dependente de uma única superpotência hegemônica, tal como os Estados Unidos vinham sendo desde o fim da Guerra Fria, mas sim tendo como base o multilateralismo que consegue, mesmo aos trancos e barrancos, como nós dizemos no Brasil, sustentar um equilíbrio global. Então, de toda forma, de nada adianta essa defesa do multilateralismo ficar apenas no discurso se, no fim das contas, as indústrias, as empresas de cada país, bem como os próprios políticos, claro, eles acabem cedendo às demandas dos Estados Unidos. Então, em um dos pontos que está presente em discussão no momento, inclusive houve essa reunião da cúpula dos BRICS recentemente no Brasil, existe essa negociação para a criação de uma moeda única entre os países, uma moeda de comércio, né? Já existe o Banco dos BRICS e agora eles estão estudando a viabilidade de criar uma moeda. Claro que isso acarretaria uma série de outros problemas, políticos principalmente, e aí eu vou enfatizar, por exemplo, a questão da Rússia, né? Então, a Rússia, desde o início dessa guerra, esse conflito na Ucrânia, então ela tomou uma série de sanções econômicas, e a criação de uma moeda única dos BRICS daria um novo acesso à Rússia a vários mercados que até então ela não tinha disponível desde o início do conflito na Ucrânia. Então, essa dúvida de
até que ponto uma moeda única dos BRICS ela viria a se tornar uma forma de se tornar assim, conivente com violações de direitos humanos, violações de soberania de outros países, até que ponto não haveria um certo conflito nesse caso. Né? Então, eu acho que é importante levar em consideração esse tipo de oportunidade, né? Mas, uma vez mais, falando sobre, por exemplo, outros campos de negociação que o Brasil e outros países também, né, no caso dos BRICS ou não, eles possuem de criar rotas exclusivas, né, com mercados específicos. Então, mas de toda forma, essa questão das tarifas, né, é uma política que o próprio presidente Trump ele vem tomando com vários países ao mesmo tempo, assim, taxando países com economias minúsculas de forma bastante agressiva, de forma completamente arbitrária, mostrando que não passa de uma bravata, podemos dizer assim. Uhum. Então, recentemente houve, mês passado, agora em julho, né, no fim de julho, houve eleições para a Câmara Alta no Japão, por exemplo, e no dia seguinte foi anunciado um acordo que ele visa a diminuir essa questão tarifária. E o Trump, ele logo em seguida, ele publicou nas suas redes sociais uma grande vitória da indústria automobilística americana, que agora teria acesso ao mercado japonês. Mas, sinceramente falando, ninguém no Japão compra carro americano, né? Assim, se tem uma coisa que os japoneses têm orgulho, são os carros deles. Então, eu vou para o nosso público, eu vou, assim, de uma forma bastante cômica, eu poderia dizer assim, nenhum português, ele ousaria, né, consumir, por exemplo, um pastel de Belém que fosse feito na Espanha, por exemplo. Né? Então, por mais assim que, sabe, que o preço fosse mais barato e tudo mais, mas existem coisas que realmente não fazem sentido para o mercado local. Então, o Trump, ele usa esse tipo de acordo como uma arma mais para o seu próprio público interno do que para mostrar, né, conseguimos baratear, conseguimos dar acesso ao nosso mercado, nossas indústrias ao mercado estrangeiro, mas no fim das contas, ele não tem assim, um valor de fato que venha a salvar a economia americana. Uhum. Voltando agora à política doméstica do Brasil, pura e dura, há analistas que sugerem que estas ações de Trump podem paradoxalmente enfraquecer o bolsonarismo ao alienarem setores moderados, como as elites empresariais. Concorda com esta análise ou acredita que a prisão domiciliária e o apoio de Trump podem reforçar o movimento bolsonarista? Eu concordo, e inclusive eu digo que, e isso assim, não é apenas opinião minha, mas diversos analistas estão falando a mesma coisa, que caso esse tarifaço tivesse acontecido no ano que vem, o Lula ele ganharia as eleições de forma assim, majoritária, e inclusive no primeiro turno das eleições, porque ele conseguiu capitalizar esse sentimento de patriotismo que já estava perdido no Brasil há muito tempo. Então, fazia muito tempo, eu acho que talvez de forma, mais uma vez, cômica, eu poderia dizer que a única vez que tivemos patriotas no Brasil foi em 2002, quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo de futebol, né? Mas, assim, o Lula, pela primeira vez, ele já está no seu terceiro mandato, pela primeira vez ele conseguiu mostrar para todo o público, toda a população brasileira, e aí seja a favor de suas políticas ou não, de que o governo Lula está, de fato, preocupado com as questões da soberania nacional. Então, a soberania, ela se tornou o novo, digamos assim, carro-chefe do discurso político do Lula e do Partido dos Trabalhadores, e também de toda a sua base aliada. Se até então era o foco na erradicação da pobreza, né, na igualdade salarial. Sim, sobretudo no primeiro acesso, mandato, não é? Exato, né? Então, essa questão da soberania nacional, do patriotismo, ele caiu como um presente de Natal para o Lula, né? Onde ele conseguiu se mostrar assim, cada vez ainda mais forte para o pleito do ano que vem. Mas até esse pleito do próximo ano passarão alguns meses em que os brasileiros podem sentir no bolso as consequências desta guerra comercial. E essa questão da soberania nacional e da defesa dessa soberania nacional como o mais recente desígnio a que Lula teve de se agarrar por ingerência de Donald Trump na política
interna brasileira. Não há aqui uma espécie de Lula entre a espada e a parede, ou seja, ele, por um lado, está obrigado a defender a soberania do Brasil, isso é essencial para a sua legitimidade interna, mas uma guerra comercial prolongada com os Estados Unidos também pode ter custos devastadores para o bolso dos brasileiros. Portanto, como é que se pode evitar, ou que caminhos diplomáticos e económicos podem ser explorados por Lula para evitar um confronto direto sem parecer uma capitulação aos Estados Unidos? Sim, de fato, né? Então ainda temos mais de um ano até as eleições do ano que vem e de fato já há um movimento por parte dos setores mais prejudicados de cobrar os seus deputados, seus senadores a pautarem a questão da anistia aos crimes que o Bolsonaro e a sua cúpula, né, cometeram nos últimos anos. Então, existe, né, toda uma articulação, seja aí, como comentamos agora há pouco, a articulação do filho do ex-presidente Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que ele é deputado federal e atualmente se encontra nos Estados Unidos, fazendo todo esse lobby, né, para que o governo americano ele venha a taxar de forma cada vez mais rigorosa os mercados brasileiros, mas é curioso ver que os mercados mais impactados se encontram justamente nos estados onde o Bolsonaro é mais forte. Então, são os estados que mais dependem do agronegócio, mais dependem da exportação de minério de ferro e enfim, são estados, né, que estão vendo suas economias, os seus empresários estão bastante preocupados, justamente porque eles veem esse grande risco. Então, a princípio, houve esse medo inicial, e por isso que eu disse, né, que caso essa questão do tarifaço tivesse ocorrido no ano que vem, logo o primeiro impacto seria um desastre para os aliados do Bolsonaro, e mesmo ele estando favorável inelegível. A Lula. Exato, seria um resultado favorável a Lula, né, e não aos apoiadores do Bolsonaro. Mas, de toda forma, existe um movimento já, né, recente, bem recente mesmo, das últimas 2 semanas, onde esses setores produtivos, eles já estão pressionando os seus políticos, né, os políticos que eles patrocinaram nas últimas eleições, para que possam tomar algumas medidas, assim, seja de bloqueio de agenda ou que venham a pautar essa lei da anistia ao Bolsonaro, assim, de uma forma mais célere. E é o que aconteceu agora essa semana, tal como comentamos, né, onde os deputados eles fizeram um bloqueio no Congresso. Passámos a última meia hora a falar do Brasil e das relações tensas entre Brasília e Washington, toda a boleia dos problemas com a justiça de Jair Bolsonaro. A fechar esta edição, a pergunta que temos sempre reservada para os convidados do Mundo a Seus Pés: se neste momento Koichi Osamura pudesse viajar para qualquer parte do mundo, sem restrições orçamentais ou outras, para onde iria e porquê? Da última vez que eu participei do podcast, eu falei que eu gostaria de voltar a Brasília, porque aqui em Viena estávamos, né, em meio ao frio e gostaria de voltar ao calor. Agora eu diria que gostaria novamente de voltar ao Brasil, voltar a Brasília, dessa vez não para fugir do calor de Viena, mas para poder presenciar in loco, né, todo esse fenômeno que está acontecendo atualmente no Congresso Brasileiro, no Supremo Tribunal Federal, e poder ver com os meus próprios olhos, poder testemunhar isso que eu acho que vai se tornar um grande episódio na história seja do Brasil, mas também do mundo, como instituições que elas conseguem se manter firmes e fortes perante a ingerência de poderes externos. Muito bem, fica o bilhete carimbado, mas é apenas imaginar, porque imagino que vá continuar em Viena nos próximos tempos. Exato. Obrigado, Koichi Osamura, politólogo e investigador na Universidade de Viena. Obrigado também ao João Martins pela edição técnica e obrigado a si que nos escuta todas as semanas. Na próxima segunda-feira haverá outro episódio do Mundo a Seus Pés, com outros protagonistas e assuntos. Até lá.